1935 foi o ano em que um italiano derrubou, sozinho, um exército inteiro, comandado pelo ditador mais cruel que já pisou na terra. Um ditador que talvez você conheça, Adolf. E o que você não sabe é que antes de ir à guerra com canhões e fuzis para dominar o mundo, ele colocou o seu exército para ganhar e dominar todas as modalidades possíveis. E no automobilismo não foi diferente. Um líder de partido que antes de ir às trincheiras quis demonstrar poder dentro das pistas. Soldados que antes de usar um rifle se atreveram a pegar num volante. Muito antes do dia D da Batalha da Normandia, da invasão em Paris, a guerra foi nas pistas. O exército de um homem só contra o temido exército na... Bom, você já entendeu que essa história vai além de simplesmente automobilismo do jeito que você conhece. Um bravo piloto, Tazio Nuvolari, contra todas as apostas, teve a vitória mais impossível do automobilismo dentro do território inimigo. Mas o que os não esperavam era o triunfo desse bravo piloto dentro do território inimigo e calando todos os 300 mil presentes por lá. Você não viu nada parecido até hoje. Pilotos vencendo na chuva, Senna correndo só de sexta marcha ou Hamilton largando na última posição e vencendo. A verdade é que nada disso supera o que esse cara fez com o pior carro do grid há quase 100 anos atrás. Mas porque quase ninguém sabe quem ele é. Como ele fez isso? Por qual equipe ele corria? O que aconteceu nessa corrida? E quais os riscos reais que ele correu nessa época? E mais importante, ele venceu por mérito ou por pura sorte? Nuvolari vai te mostrar hoje por que alguns o chamam de o melhor piloto do passado, presente e futuro. Nuvolari, o cara que sozinho derrubou um exército. Tazio Giorgio Nuvolari nasceu na Itália em 1892. A paixão por corridas veio desde novinho. Seu tio Giuseppe era campeão de ciclismo e a maior inspiração de Tazio. Esse mesmo tio foi o cara que ensinou o pequeno italiano a andar de moto quando ele tinha seus 12 anos de idade. Aos 23, Nuvolari conseguiu sua carta para pilotar e competir, mas na real, ele usou a carta para combater. Tazio foi convocado para ser motorista no exército italiano durante o período da Primeira Guerra. Lá ele dirigiu de tudo, desde carro até blindados e ambulância. Certa vez, ele perdeu o controle e saiu um pouco da pista. O oficial que o acompanhava disse o seguinte: esqueça a direção, você não leva jeito para isso. Mal sabia esse oficial que Tazio seria um dos maiores pilotos de todos os tempos, porque logo após o fim da Primeira Guerra, nosso piloto foi usar sua licença de pilotagem para o motociclismo e adivinhem, foram 69 vitórias e 3 títulos. Quase logo após o destaque na moto, Nuvolari partiu para os carros, onde o caminho para o sucesso foi mais duro, mas também foi onde o italiano conheceu pessoas muito importantes para o futuro de sua carreira, como por exemplo Enzo Ferrari. Ele correu pela escuderia italiana por diversas temporadas, mas o período não era fácil para a recém-chegada equipe, mesmo com um grande piloto a bordo. Mas a vida dura e os equipamentos limitados, bom, nada disso iria segurar Tazio, que conquistou uma das vitórias mais incríveis, icônicas, mágicas da história do automobilismo. Os carros de 1935 usados para os grandes prêmios, apesar de serem velozes, não tinham literalmente nenhum grande item pensado para a segurança dos pilotos, e como se fosse a estrutura de um trator, mas que andasse a 250 km por hora. O Grande Prêmio da Alemanha daquele ano foi um dos mais esperados naquela temporada, e até hoje, quase 90 anos depois, a corrida continua fazendo história. Mas por quê? O que tem de tão especial? O que aconteceu por lá? Nos anos 30, o Grande Prêmio da Alemanha era sempre um dos mais cotados para sediar o campeonato. Os alemães tinham de longe os melhores times e melhores carros do campeonato e tinham a certeza que a vitória em casa iria vir para eles. Naquele momento da história, eles faziam questão de mostrar que eles eram os maiores não só na sociedade, mas também no esporte. Uma prova disso, o partido, editor, põe a palavra na tela, tinha dado ao sindicato automotivo e para o time da Mercedes uma bolada financeira muito fora da realidade da época, só para garantir que eles seriam os caras do automobilismo. A mesma coisa que fizeram na Olimpíada do ano seguinte, inclusive. O GP alemão foi a segunda etapa daquele ano e esse campeonato era o principal antes da Segunda Guerra explodir. Os carros da época pesavam 750 quilos seco, sem contar óleo, água, gasolina, etc. O mais potente e favorito, a vitória naquela temporada, era a Mercedes, que corria com o W25B. O carro prateado tinha 375 cavalos de potência.
Outro time alemão que corria era a Auto Union, que tinha a mesma potência, mas para tentar vencer, eles ousaram montar o forte motor V16 entre os eixos traseiros, algo totalmente inovador para a época. A Auto Union, para quem não sabe, é a junção de 4 equipes que trabalhavam juntas para se fortalecer pós a crise da Primeira Guerra Mundial. Eram elas Porsche, DKW, Wanderer e Audi. Foi aí inclusive que surgiu as 4 argolas mais famosas no mundo automobilístico até hoje. O GP da Alemanha não poderia ser um lugar mais perigoso. Nürburgring, o inferno verde. Seria 22 voltas e mais de 4 horas de corrida. Eram esperados mais de 250 mil pessoas para aquele evento, naquele dia frio e chuvoso em Nürburgring. Mercedes, Auto Union, Maserati e Alfa Romeo eram os principais carros que estavam na disputa naquele campeonato. Embora o carro era da Alfa Romeo, a equipe era gerenciada por Enzo Ferrari. O carro era extremamente fraco. O Alfa Romeo tipo B P3 tinha apenas 265 cavalos, 110 a menos que os times a serem batidos. Sim, 110 cavalos a menos, lembrem-se disso. Na época, o time comandado por Enzo tentou compensar a falta de potência com engrenagens maiores e um câmbio de 3 marchas ao invés de 4, como o padrão ali da época. Uma tentativa que na verdade virou a maior dor de cabeça para o time italiano depois. A única peça desse quebra-cabeça que eles tinham total confiança se chamava Tazio Nuvolari. Mesmo com um carro praticamente impossível de alcançar as equipes alemãs, e todos diziam, ele deve ser levado a sério mesmo guiando uma bicicleta. A estrela do italiano já começou a brilhar nos treinos livres. Durante as sessões de treino, Tazio guiou o P3 do seu colega de time, Brivio, e notou que o carro dele estava melhor, mais encaixado. Assim, Tazio pediu para usar o carro do compatriota à equipe. E sabendo que as maiores chances reais de conquistar alguma coisa estavam nas mãos de Nuvolari, a equipe cedeu. Mas guardem essa informação porque ela é extremamente valiosa para a história. O italiano fez uma classificação quase perfeita e largaria em P2, atrás apenas da Auto Union do alemão Stuck. Com a pista molhada, a largada foi bem maluca, com o alemão Caracciolo largando muito bem e saindo de 7º para 1º. Tazio tracionou muito mal e caiu para 5º lugar, atrás das 2 montadoras alemãs. Já na volta 6, não era só à sua frente que só se via a bandeira da Alemanha, mas em quase toda a corrida. A Alfa Romeo de Tazio era a única na pista, todas as outras abandonaram por problemas naquele câmbio maluco de 3 marchas, inclusive a que Brivio tinha herdado dele. Era literalmente Tazio contra todos os carros financiados pelo partido bom, você já sabe, na busca pela vitória. Tazio precisaria pilotar e muito. A primeira posição foi ganha quando um carro da Auto Union foi para os boxes com a roda danificada. De um em um, ele foi mostrando por que todos temiam ele mesmo se fosse montado numa bicicleta. E na volta 10, com aquele carro horroroso, ele assumiu a liderança da prova pela primeira vez. Não só a direção impecável do italiano, que era uma dor de cabeça para os alemães, a chuva foi uma grande desvantagem para os carros mais potentes naquele dia. E por conta das derrapagens nas curvas, os desgastes de pneus deles eram muito maiores do que o da Alfa Romeo de Tazio. E lá pela volta 11, metade da prova, todos foram para os boxes para trocar pneus e reabastecer para finalizar a corrida. Essa foi a hora que os alemães deram um show na agilidade do pit stop. Já a Alfa Romeo, ou você pode fazer um paralelo com a Ferrari, mostrou que os problemas no pit stop que vemos hoje fazem parte da tradição do time italiano e já acontecia antes mesmo da Fórmula 1 nascer. Um dos caras responsáveis por reabastecer o carro quebrou a alavanca da bomba de reabastecimento, então para encher o tanque eles tiveram que ir colocando combustível através de vasilhas e o processo demorou absurdamente. Enquanto as flechas de prata tiveram uma média de pit stop de 1 minuto, Tazio ficou 2 minutos e 14 segundos. Deu até tempo de descer do carro e fumar aquele cigarrão. Nuvolari, que parou líder, voltou em P6, sendo obrigado a repetir tudo de novo. Bom, e era praticamente impossível com um carro de 110 cavalos a menos sair vitorioso. Até a torcida alemã já celebrava e já dava como selada a vitória, ou para a Mercedes ou para a Auto Union. Só que Tazio usaria técnicas surpreendentes para reagir nessa corrida e faria com que os alemães, que já davam a vitória como certa, repensassem e mais, lembrassem do porquê ele era considerado o maior carrasco do automobilismo mundial.
Ele usava uma técnica serrote, fazendo pequenas e rápidas derrapagens nas curvas, e assim vinha tirando uma boa vantagem dos rivais. Foi assim que, de forma impressionante, ele ultrapassou todos entre a volta 13 e 15, menos o líder absoluto até então, Von Brauchitschit, piloto da Mercedes. O cara tinha 1 minuto e 27 segundos de vantagem sobre Tazio, e estava com a vitória nas mãos, fazendo voltas com a média de 130 km por hora. Só que nessa hora, a falta de experiência do alemão e o excesso de conhecimento de Tazio entraram para jogo. Quando veio uma sinalização dos boxes da Mercedes para o piloto alemão, que no Volare estava em P2, o alemão não quis nem saber se a ordem do chefe de equipe, Neil Bauer, era só gerenciar o ritmo para vencer. O rapaz de 30 anos pisou fundo, sabendo do potencial do italiano que estava atrás dele. Mesmo indo ao extremo limite e acelerando tudo o que tinha, o alemão do carro número 7 via Tazio diminuindo cada vez mais a distância. E junto a isso, esse grande esforço do alemão para tentar fugir teve um preço alto. A bandagem de pneu de Von Brauch começou a aparecer. Era um péssimo sinal de desgaste excessivo. Ele abriu a 20ª volta e avisou o chefe do time da situação do pneu, e Neil Bauer achou que ele pararia na próxima volta e organizou os boxes para receber o piloto. Para surpresa de todos, o alemão passou direto dos boxes na outra volta, até porque se ele parasse ali, sua corrida já era, e faltando só 2 voltas para o final, foi o risco que ele escolheu a correr. A diferença, que antes era de mais de 1 minuto, agora ia caindo significativamente, 45 segundos, 30 segundos, até que na famosa curva carrossel a diferença entre o carro vermelho e o prateado era de apenas 10 segundos. Os narradores alemães narravam a batalha com muita animação, até que o pior para eles aconteceu, e antes o que eram gritos animados virou murmurinhos quase impossíveis de se ouvir. A menos de 5 km da linha de chegada, os pneus traseiros do carro número 7 estouraram e Tazio ultrapassou a Mercedes sem dificuldades nenhuma. Ao cruzar a linha de chegada e vencer, o italiano deixou todos os quase 300 mil alemães em silêncio absoluto. Digo quase porque teve alguns que batiam palmas tímidas, reconhecendo o feito absurdo de Tazio no Volare naquele dia. Stuck, o pole position, chegou em P2 mais de 2 minutos depois. Caracciola fechou o pódio. E com a roda no aro, Brauchitsch ainda chegou em P5. Essa vitória é conhecida até hoje como a vitória impossível, e para muitos é a maior vitória e de maior importância da história do automobilismo, da linda carreira de Nuvolari, e esse é o episódio que mais trouxe visibilidade e reconhecimento do seu talento. Após essa vitória, foi muito difícil para Tazio bater de frente com os carros dos alemães, e que evoluíram ainda mais nos anos seguintes. Só que mesmo assim, Nuvolari, com seu humilde Alfa Romeo, ainda conseguiu algumas façanhas e vitórias no ano de 36. Nos anos seguintes, não só os carros rivais muito melhores decepcionaram Tazio, além disso, alguns acidentes feios. Em 2 situações, sua Alfa Romeo pegou fogo. Uma delas ele saiu intacto, mas precisou pular do carro em chamas. Já na outra situação, ele teve queimaduras leves no rosto, braço e pernas. Logo em seguida, Nuvolari anunciou a aposentadoria das corridas. Mas aí vem um plot twist. Ainda naquela temporada, Tazio foi convencido a assinar para correr pela Auto Union. Bom, se você sonha, planeja e está cogitando assistir uma corrida de Fórmula 1 em 2024, sair do sofá e ir para um circuito, se liga que a gente deixou um link especial na descrição desse vídeo. Corre lá conferir, que eu te garanto que é o primeiro passo que você precisa dar para saber tudo aí sobre ingressos e qual corrida escolher. Pela equipe alemã, ele conseguiu 2 vitórias na temporada, e mostrando que se ele tivesse começado antes, correndo desde o início por essa equipe, ele teria sido campeão com folga. Com as ameaças da Segunda Guerra, ainda em 1939, a Auto Union encerrou as atividades, mas o italiano, que já tinha 47 anos, não queria mais parar. Após o período da guerra, e agora sem Mercedes, Tazio seguia ganhando, correndo com a Maserati. Em 1946, mesmo com os seus 54 anos de idade, o verdadeiro vovô garoto. E embora as vitórias eram muito menos frequentes, ele mostrava que ainda era brabo. Uma prova disso foi quando o volante de seu carro se soltou e mesmo assim ele continuou guiando usando apenas a coluna de direção do carro. Olha essa história, que bizarro. Mostrava a magia e a habilidade desse cara naquela época longínqua. Infelizmente, alguns anos depois, em 1953, Tazio Nuvolari deixou o mundo após um possível infarto. O
piloto que fez história em 2 e 4 rodas foi um dos maiores que tivemos e com certeza, se fosse na época da Fórmula 1, ele seria mais lembrado e reconhecido pelos seus feitos enormes. E lembre-se que naquela época não tinha Instagram nem TikTok, hein? E obviamente a mídia da época estava engatinhando. Por isso, só agora você está sabendo dessa lenda que veio antes mesmo de ícones importantes do automobilismo como Fangio, Ascari, Moss, Jim Clark. E não à toa, Ferdinand Porsche gabaritou quando disse: o maior piloto do passado, presente e futuro. Tásio Nuvolari, o cara que foi à guerra e voltou, desbancou um exército, correu sob uma pressão diferente e mostrou que o automobilismo sempre será o esporte que vive no fio da navalha. Essas corridas insanas e perigosas tinham como palco Nürburgring, o Inferno Verde, o circuito mais mortal do planeta. Você não conhece a história desse circuito? Bom, o vídeo já está passando na sua tela, te vejo em 5 segundos.